Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi por 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Beleza? Nós estamos vendo aqui a palavra ressurreição. Esse é o vídeo parte 2, né? Ressurreição parte 2, que está trazendo algumas informações com relação à ressurreição. Então, vamos lá então. No Novo Testamento, a ressurreição como restituição de vida, 3 milagres de Jesus são comumente classificados como ressurreição. Interessante isso aqui, hein? A filha de Jairo, Mateus capítulo 9, verso 18 ao 26, Marcos capítulo 5, verso 21 ao 42 também, a filha da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17, e Lázaro, João capítulo 11, verso do 1 ao 44. A melhor testemunha, o próprio Jesus negou que, no caso da filha de Jairo, se tratava de uma ressurreição. Mateus capítulo 9, verso 39. Marcos capítulo 5, verso 24 e Lucas capítulo 8, verso 52. O caso do filho da viúva de Naim também muito provavelmente deve ser classificado como cura. Classificado como cura. Isso mesmo. Na antiga Palestina, como na maior parte do moderno Oriente Médio, o sepultamento ocorria no dia da morte. O relato da ressurreição de Lázaro deve ser tratado à parte. A ressurreição de Eutico em Troade por Paulo é com evidência mais ampla uma cura do que uma ressurreição, né, que se encontra em Atos capítulo 20, verso do 8 ao 12. A ressurreição de Jesus, o evento, a ressurreição em si, não é narrada. Interessante. No Novo Testamento, o que é narrado são os encontros do túmulo vazio e as aparições de Jesus ressuscitado. O testemunho mais antigo do Novo Testamento é em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 3 ao 8. Os críticos modernos também consideram como extremamente antiga aquelas passagens do Novo Testamento que são provavelmente derivadas de fórmulas de credos. Fórmula de credos, né? Então, era o que a população cria. Romanos capítulo 8, verso 37. Não, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 10, verso 9. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. De hinos e orações da primitiva liturgia cristã. Efésios capítulo 5, verso 14, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, da pregação e do ensino apostólico, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24 ao 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 15 ao 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 41 ao 42, Atos capítulo 26, verso 22 ao 23. Essas passagens que refletem a pregação e o ensino palestinense e paulinos tornam muitíssimo claro que a ressurreição foi o argumento primário da proclamação apostólica desde o começo. Então, sobre ressurreição, os 12 ali, né, eles sempre pregavam sobre isso.
porque eles foram testemunhas, né? Aí está aqui, os 12 devem ser testemunhas desde a ressurreição. Atos capítulo 1, verso 22. As narrativas dos evangelhos apresentam uma unidade básica, acompanhada de variantes e incertezas que têm sido célebres na exegese desde o período patrístico. Então aqui vai trazer algumas informações de exegetas, né, estudiosos, dizendo que pega um episódio num livro que foi narrado de uma determinada pessoa e pega um outro episódio e tenta ali tentar entender a questão, e eles falam que tem algumas variantes. Então vamos ver aqui. A substancial concordância em Mateus capítulo 28, verso 1 ao 10, Marcos capítulo 16, verso 1 ao 8, Lucas capítulo 24, do verso 1 ao 11, de que o túmulo foi encontrado vazio pelas mulheres, que a ressurreição foi anunciada às mulheres por um mensageiro. Mateus fala que foi um mensageiro. Por um anjo em Marcos. Por 2 homens em Lucas. Então tem uma divergência aí. De que o próprio Jesus apareceu pouco depois às mulheres. De que as mulheres anunciaram a ressurreição aos discípulos. Os nomes das mulheres são dados com variações, mas sem discordância substancial nos 3 evangelhos. Esta seção é, sem dúvida, o núcleo original da tradição. Mas, além disso, cada evangelho tem características próprias, com certeza, foi escrito por pessoas diferentes, né? Mateus tem a guarda do túmulo, o suborno dos soldados e a aparição numa montanha da Galileia. Lucas tem a aparição no caminho do Emaús e a Simão aos discípulos em Jerusalém e a ascensão. Marcos, capítulo 16, verso do 9 ao 20, que originalmente não pertence a Marcos, é compilado de Mateus, Lucas e João. Mateus e Marcos alude a uma aparição na Galileia. Lucas coloca toda a cena em Jerusalém. João menciona apenas Maria e Magdala no túmulo e como tendo visto a Jesus ressuscitado e como anunciadora da ressurreição. Peculiares a João são a variação do túmulo por Pedro e pelo discípulo amado, as 2 aparições em Jerusalém no dia da ressurreição e uma semana mais tarde com o episódio de Tomé, a aparição no Mar da Galileia, com a pesca abundante e a conferência do primado de Pedro. Uma completa harmonização desses relatos em todos os pormenores é simplesmente impossível e não deve sequer ser tentada. Então eles pegam uns episódios e tentam fazer um cronograma, né, de tempos, de horas, e aí ele fala que isso é impossível. Não tem como também, né, eles tentar entender isso aqui, que é uma tradição que foi depois colocada no papel, alguém colocou e a pessoa quer entender, vamos dizer, ponto a ponto, como que isso ocorreu. Não vai conseguir. Em alguns casos, as variantes não são devidas simplesmente à fluidez da tradição oral, mas à interpretação teológicas. Em particular, artigos relacionados, né, aqui. Então, terminamos aqui o capítulo 22, é uma interpretação, né? Os estudiosos eles tentam entender e tentam compreender as coisas, interpretar e ver se encaixa as coisas. Normalmente tem vezes que não consegue, né? Então
porque é uma tradição antiga, né? E fica difícil deles tentar fazer um cronograma assim de tudo. Ah, aconteceu isso primeiro, depois isso. Não tem como eles saberem disso, né? Mesmo com toda a tecnologia de estudo, tudo, não vão conseguir, né? Então, tudo que vem aí é interpretações, né, para tentar compreender aí os episódios que ocorreram naquele período. Beleza? Então tá aí mais uma palavra, mais um vídeo, e nós vamos fazer o próximo, né, continuar mais para frente. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.